tarde, irmãos. Amém. Graça e a paz do Senhor, amém? Amém. Vocês estão aí mesmo ou não? Amém. Hã? Amém? Deixa eu colocar um pouquinho mais para cá. Isso. Para mim é uma grande alegria compartilhar com os irmãos a palavra do Senhor. Eu vivo para fazer isso, né? Se relacionar com Deus e... Não, tá tranquilo, tranquilo. Eu vivo para fazer isso e fico muito feliz quando Deus me pega de surpresa, né? Para vir aqui, mas amém. Se Ele chamou, Ele vai falar, amém? Vai falar com você, vai falar comigo, em nome de Jesus. Amém. Isso eu quero compartilhar com os irmãos nessa tarde. É um texto que talvez você nunca tenha lido na sua Bíblia. Está lá em Mateus 16. Difícil, né? Não ter lido Mateus, né? Mas ó, essa palavra aqui talvez você não conheça. Mateus 16, no versículo 32. Se você não conhece, vai conhecer agora, amém? Perdão. Mateus 15. É para ver se vocês estão aqui mesmo, tá bom? Mateus 15, versículo 32. Quantos já conheciam esse texto? Nunca leram, né? Eu achei que, como pastor, nunca iria pregar esse texto tão cedo, viu? Mas é uma resposta de oração, eu gostaria de compartilhar com vocês nessa tarde. Amém? O texto trata da segunda multiplicação do pão, de pães e peixes, né? Preste atenção na leitura em nome de Jesus. E chamando Jesus os seus discípulos, disse: tenham compaixão dessa gente, porque há 3 dias que permanece comigo e não tenho o que comer, e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça no caminho. Mas os discípulos disseram: onde haverá nesse deserto tantos pães para fartar tão grande multidão? Perguntou-lhe Jesus: quantos pães tendes? Responderam: 7 e alguns peixinhos. Então, tendo mandado o povo assentar-se no chão, tomou os 7 pães e os peixes, e dando graça os partiu, e deu aos discípulos, e estes ao povo. Todos comeram e se fartaram, e do que sobejou recolheram 7 cestos cheios. Ora, os que comeram eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E tendo despedido as multidões, entrou Jesus no barco e foi para o território de Magadã. Amém, querido? Conhecia já esse texto ou não? Talvez é um dos primeiros que a gente aprende na igreja, é ou não é verdade? E eu estou aqui em Curitiba para ir participar de um momento que chama Pastoreio de Pastores. É um momento muito bom, nos faz refletir a respeito de coisas que nos machucam, que nós temos que deixar, ou que nós temos que acrescentar na nossa vida, né? E me faz refletir desde sempre sobre a minha caminhada cristã. Esses momentos me fazem refletir, e ainda hoje eu pensava comigo a respeito do meu chamado pastoral, né? Meu chamado pastoral. Deus falou diretamente comigo, e na época o pastor Ednei era meu pastor em Jandai do Sul, né? Na época eu não acreditei muito no que Deus
vinha para mim, para minha vida. Falava, o quê? Pastor, eu? Tenho dificuldade de me relacionar com outras pessoas. Não sou muito amigo das pessoas. Não era. Estou aprendendo a ser. Mas tinha dificuldade de se relacionar, tinha dificuldade de conhecer outras pessoas, né? A minha namorada, hoje é minha esposa, a Grazi, ela que me pediu em namoro, porque tinha dificuldade de me expressar, né? Muito tímido, introvertido. Os meus amigos eram aqueles que investiam em mim, porque eu não era capaz de investir na amizade deles. E quando Jesus falou, preciso que você se disponha para o ministério, eu tenho um chamado para você, eu quero usar a sua vida. Na verdade, eu não acreditei muito. Ele tinha falado só comigo. E eu relutei muitos meses para expor isso para alguém. E quando eu expus isso para minha família, eles também não acreditaram muito. Quando eu expus isso para o meu pastor, ele também não acreditou muito. Mas mesmo assim eu fui encorajado, né, pastor? Ele falou assim, tem chamado? Então vamos ver. Vamos caminhar comigo, vai fazendo as suas coisas, conforme for dando certo, a gente vai vendo a confirmação de Deus ou não. Vai para Maringá fazer o semestre, vai começar a pregar, vai. E no semestre, querido, que a gente faz o pré-teológico antes de ir para São Paulo, no semestre eu tive uma experiência muito ruim, né? Tinha 40 homens e mulheres que gostariam de ser pastores, e eu era um deles. E o pastor responsável por aquele momento, pastor Cláudio, ele começou a perguntar para cada um qual que era o nome, da onde tinha vindo e qual é o ministério que exercia na igreja. E eu estava em último aqui, e a minha dificuldade era a minha timidez. Para mim falar em público era uma vida. Desde o momento que comecei, já senti um frio na barriga, uma tremedeira nas pernas, uma suador nas mãos. E eu era o último, e ele começou, e os camaradas, meus companheiros, falaram muito bem. Eu sou fulano de tal, da Igreja Central de Curitiba. Meu ministério, eu sou SD, não sei das coisas, uns cargos que eu nunca nem tinha ouvido falar. Presidente da comissão, não sei das quantas, líder da missão. Tinha uns que falavam até versículo bíblico, porque na Bíblia está escrito que... E eu não sabia nem um versículo decorado, acho que hoje ainda tenho dificuldade de falar. E chegou na minha vez. Eu falei, eu sou o André de Jandaia. Aí todo mundo deu risada, porque Jandaia é conhecido pelo ratinho, ou pelo hospício que tem lá. E tem uma brincadeira na região ali de que se o cara faz muita besteira ou loucura, ele fala, vou te mandar para Jandaia, hein? E desde aquele dia meu apelido ficou como Jandaia. Sou André de Jandaia. E meu ministério hoje na igreja, eu cuido do retroprojetor. Retroprojetor. Eu e mais duas meninas de 9 anos que nós disputávamos, né? Porque no domingo tinha escala, mas na quarta-feira era livre. Então chegava mais cedo na quarta-feira no culto, falava, vai, que hoje é minha vez de cuidar.
Hoje é a minha vez de cuidar. E eu não era muito escalado, porque tinha que ter uma certa prática para mexer, né? Na hora do louvor tem que subir, descer a transparência, separar, ver se tem algum erro. E o retroprojetor ficava na frente assim, projetando. Eu não sei, aqui, né? Hoje fica aqui o Data Show, não é mais retroprojetor. Mas ficava aqui, você tinha que ficar aqui na frente. E como eu era muito tímido, eu ficava me preocupando, será que estou atrapalhando? E não conseguia exercer a minha função de forma exemplar, mas tinha um chamado pastoral. E estava ali para falar para as pessoas qual que era o meu ministério. Meu ministério era do retroprojetor. E todo mundo deu risada. Todo mundo deu risada. Na hora eu tentei incrementar o meu discurso. Tentei. Para não passar tanta vergonha, né? Também participo do Ministério de Jovens. Mas na verdade só ia no culto. Também ajudo o pastor Ednei no culto da cadeia. Mas na verdade eu colocava o presunto e queijo dentro do pão para ele levar. E às vezes ele ia com o rádio. Na hora do louvor subia o rádio, descia o rádio. Operador de som no culto da cadeia. A gente dá risada, né, querido? E você está dando risada porque não é com você, tá? Mas aquilo me deixou em crise. Muita crise. Muita crise. Eu cheguei em casa, isso foi num sábado à noite. Eu cheguei na casa da minha avó, que ela morava ali perto do cemitério. Para mim dar uma economizada, eu ficava na casa dela. Eu cheguei em casa muito triste, destruído. A minha suspeita de não ser capaz estava se concretizando, porque não tinha ninguém que fazia a mesma coisa que eu, e todos eles eram melhores. Tinha até um líder de street dance no meio daquele povo que queria ser pastor. E eu entrei no banheiro, eu me lembro que foi um momento muito difícil na minha vida, que eu ajoelhei, falei: Deus, o que você está querendo, né? O que você está querendo? O que você está querendo com a minha vida? Por que você me faz passar isso? Por quê? E naquele banheiro, eu decidi abandonar tudo. Chega, ficar passando vergonha? Não creio. Não creio que Deus possa me usar do jeito que eu sou. Tem gente muito melhor. Tem gente. Não é possível. E aquele dia eu saí daquele banheiro decidido, abandonar tudo. No outro dia eu tinha que estar lá no cemitério de manhã. E eu acordei, levantei, fui até o banheiro. E a minha Bíblia estava lá no banheiro ainda. E ela estava aberta nesse texto. Eu ignorei a Bíblia no primeiro momento, mas não teve jeito, eu tive que voltar e tive que ler. Eu comecei a ler a multiplicação do pão e do peixe, e naquele momento Deus começou a falar comigo. Glória a Deus. Ele começou a me explicar algumas coisas.
eu comecei a entender, querido, que esse texto da multiplicação, da segunda multiplicação do pão e do peixe, ele está aqui com um propósito. Se você vê um pouquinho antes, no versículo 21, 15 e 21, Jesus tem uma experiência com uma mulher cananeia. E aqui começa uma tentativa de demonstrar para a comunidade judaica que os pagãos também foram escolhidos. Mateus escrevia para judeus, ele queria mandar um recado para judeus, falando que Jesus tinha vindo, o Messias tinha chegado para judeus. E quando Jesus multiplica o pão pela primeira vez, ele multiplica para os judeus. Sobram 12 cestos na primeira multiplicação. 12 cestos, um para cada tribo de Israel. Mas agora na segunda multiplicação, ele faz em terra pagã, para o povo pagão, e sobram 7 cestos, representando cada comunidade helenista que tinha na época. Ele está dizendo para os judeus: olha, eu vim para todos. Esse povo que vocês humilham, que vocês esnobam, eu vim para eles. Amém. Eu desejo usar eles. Eu desejo fazer eles crescerem em estatura e graça. Desejo ter relacionamento com eles. Por mais que eles se achem inferiores, por mais que eles tenham complexo, eu os escolhi, eu morri por eles. Eu estou tendo comunhão com eles, porque quando Jesus reparte o pão e dá graças, é o mesmo verbo no grego que ele usa na Santa Ceia, é o mesmo tipo de comunhão que há na Santa Ceia. Ele está tendo ali com um povo diminuído para os israelitas. A minha crise começava a se resolver. Aleluia, glória a Deus. Jesus não veio só para os bonitinhos, para os certinhos. Ele não deseja estar com os que aparentemente são perfeitos, aparentemente têm ministérios, mas Ele tem um plano de vida para cada um de nós, independente de quem for, independente do que faz. A minha crise começou a se resolver. E eu falei: sim, posso ser um pastor. Posso ser um pastor. E Deus falou assim: você pode ser. E eu falo para vocês, queridos, vocês podem ser aquilo que Deus chamou vocês para ser. Amém. Glória a Deus. Vocês podem. Não precisa ser pastor ou pastora, mas vocês podem ser aquilo que Deus tem para a vida de vocês. É para vocês, cada um de nós, não importa quem seja, não importa o que faça. Deus deseja se relacionar com você. Deus deseja ter intimidade com você. Deus deseja responder você. Querido, mas a ministração de Deus ainda não acabou naquele banheiro para a minha vida.
quando a minha crise começou a ser resolvida, eu perguntei, mas Senhor, então o que eu preciso fazer? Se é o Senhor que me escolheu, o que eu preciso fazer? Para onde eu devo ir? E o Senhor me levou a olhar para a vida dos discípulos nesse texto e me mostrou duas coisas. A primeira está no versículo 32 e 33, quando Jesus decidiu alimentar o povo. E ele comunicou aos discípulos. Ele falou assim: filhos, eu desejo alimentar esse povo. E os discípulos, mais que depressa, começaram a calcular qual é a distância até a cidade mais próxima, quanto eles iam gastar para alimentar todo mundo. E não era a resposta que Jesus queria escutar. Eu vejo que quando nós temos um chamado, você tem esse chamado para ser o que Deus espera que você seja. Nós precisamos é ter fé naquilo que Deus está falando, naquilo que Deus está pedindo. Muitas vezes nós perdemos o melhor de Deus porque não acreditamos, porque não temos fé no que Ele pode fazer. Jesus já havia multiplicado o pão uma vez, porque as pessoas estão medindo o território, porque as pessoas estão calculando quanto que vão gastar para alimentar o povo, sendo que quem faz é Deus. Amém. Sendo que quem deseja alimentar é Deus. E muitas vezes agimos com falta de fé quando Jesus fala para nós que deseja salvar todo Curitiba. Não acreditamos. Começamos a calcular quanto que nós vamos gastar com um panfletinho, não é verdade? Começamos a gastar, a pensar quantos quilômetros nós vamos ter que andar, quantos campos missionários nós iremos ter que abrir, porque falta fé de se entregar a Jesus e falar: Jesus, eu estou aqui, e o que o Senhor mandar fazer eu vou fazer, porque eu sei que o Senhor vai salvar todo mundo, eu sei que o seu desejo é salvar todo mundo, eu sei que o seu desejo é salvar a minha família, mas eu estou aqui, o que o Senhor mandar eu fazer eu faço. Às vezes simplesmente precisamos trazer os pães e os peixes para eles multiplicar. Entende, querido? Que você tem um chamado, você foi escolhido, você foi escolhida. Só que às vezes falta fé para responder esse chamado, e falta fé para se entregar. Você foi chamado primeiro para estar com Ele. Em Marcos 3 fala que quando Jesus escolheu os discípulos, Ele escolheu primeiro para estar com Ele, depois para pregar a palavra, e depois para exercer autoridade sobre os domínios das trevas. Primeiro para estar com você, querido. Ele te chamou para estar com Ele, independente do seu ministério. E muitas vezes não acreditamos nisso. Não acreditamos que através da nossa vida que Ele irá fazer. Deus alimentava o povo também, através do maná, o pão que caía do céu. Agora o milagre de Jesus é diferente. Ele multiplica o que Ele tem na terra. Percebe? Percebe que Ele quer multiplicar o que Ele tem na terra? E o que Ele tem na terra é você, sou eu. Nós gostaríamos de ser o pão na mão do Senhor Jesus.
Mas às vezes não temos fé para isso. Gastamos tempos calculando quanto vamos gastar, quantos teremos que andar, de vez de se entregar logo na mão do Senhor Jesus. Amém? Você precisa ter fé. Repita comigo: fé. Fé. Você precisa ter fé. Eu precisava acreditar que Deus tinha me chamado. E outra coisa que eu vejo que nós precisamos ter, no versículo 35 e 36: então Jesus mandou o povo se assentar no chão, tomou 7 pães e, tendo dado graça, o partiu e deu os discípulos e estes ao povo. Nós devemos ter disposição para o serviço. Você tem pedido para Deus? Tem sido atendido? Amém. Talvez não recebeu porque o seu foco está errado. Porque a palavra diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Aleluia. Talvez a sua disposição esteja em outro lugar. Precisa ter disposição. Jesus mandou todo mundo sentar. E a palavra diz que tinha quantos homens? 4.000 homens. Hoje nós estamos aqui em 1, 2, 3, 4, 5 com o pastor Ismael. 5 homens. Quantas mulheres tem? Se tem 4, 8, 9, 10, 11, 14, 11, 15, 16, 18, 19. 5 homens, vamos arredondar, 20 mulheres. 4.000 homens. 4.000 homens. 16.000 mulheres. Quantos acham que seria melhor Jesus ir multiplicando o pão, fazer uma fila e vir pegando? Quantos acham que é menos trabalhoso? Mas não, ele mandou o povo sentar. Senta aí. Partiu o pão e deu na mão dos discípulos. 12. Falou: vai, distribui. Tem ou que não tem disposição? Porque os caras não tinham comido ainda. Eles estavam escutando Jesus igual o povo. E a palavra diz que o povo estava desfalecendo, estava cansado. Tem ou não tem que ter disposição? Quer cumprir com o que o Senhor tem para a sua vida, querido? Quer responder sim para Deus? Quer se concentrar naquilo que Deus tem para você, para as outras coisas serem acrescentadas? Precisa ter fé nos planos dele. Ele precisa estar disposto a perder a vida, a carregar a cruz, a ter uma vida de santidade. Precisa estar disposto a servir o povo, nem que isso seja sacrificante, nem que isso traga calos nos pés. Hoje eu atendo na clínica homens com o mesmo problema que eu tinha. Homens que não acreditam que Deus tem planos de vida para eles. Homens que chegam destruídos, que fumaram tudo o que tinham, venderam, roubaram a mãe, a família, perderam esposas
e hoje tem dificuldade, quando chegam na casa, tem dificuldade de entender que Deus está dando uma chance para eles, deles fazerem diferente, de levar a vida diferente. Muitos deles dizem não ao que Deus tem falado para eles, ao que Deus tem chamado eles, porque não acreditam e porque não estão dispostos. E nunca vão ser restituídos, nunca vão alcançar o desejo do coração dele, porque preferem continuar a vida da mesma forma que estão. Querido, guarda isso no seu coração. Jesus veio para você. Mais do que isso, Ele tem plano para você. Ele deseja usar você. A sua função é acreditar nele. O que você deve fazer é acreditar nele e está disponível. Está disponível para nós. Amém? Aí sim, teremos as nossas orações respondidas. Alcançaremos aquilo que buscamos. Porque estamos servindo aquele que é poderoso para cumprir tudo aquilo que Ele tem dito, tudo aquilo que Ele tem querido, está querendo. Amém? Guarda isso no seu coração, em nome de Jesus. Feche seus olhos, querido.